Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do Papo Com. A gente vai conversar com um casal muito especial hoje. Soltem aí, produção, os coraçõezinhos na tela pra subir assim bem. Só pra fingir que vai ser fofinho, porque a gente vai trocar uma ideia muito bacana sobre um assunto muito importante e eu indicaria que você ficasse aqui, porque isso vai te ajudar com certeza a mudar, a estruturar melhor a sua perspectiva sobre relacionamentos num tempo em que a gente tem esse conceito tão distorcido. Fica com a gente que vai ser demais. Fala galera, mais uma vez, estamos aqui então, mais um episódio do Papo Com. E antes da gente começar esse papo, eu queria te lembrar daqueles recadinhos paroquiais que são muito importantes, muito importantes. Ainda tem muita gente que não sabe do que a gente está falando quando a gente fala Papo Com. Então, por favor, nos ajude, divulgue isso nas suas redes sociais, divulgue o canal nas suas redes sociais, divulgue nos grupos aí do seu MJ, nos grupos de amigos. Peguem aí os temas, a gente já tem diversos episódios muito bacanas. Nos ajude a levar, continuar levando essa mensagem. Esse é o pedido que a gente faz sempre. E hoje, uma novidade, a gente está recebendo com muito carinho algumas obras, alguns livros da Editora Promessa. Muito obrigado, pessoal da Editora Promessa. Márcia, um abração aí, um beijo para você. E aí, em alguns episódios, a gente vai divulgar alguns livros. E aí, hoje, eu estou aqui com o A Fé que Professamos. É legal que esse livro tem em português, em espanhol, para os nossos amigos, los hermanos, e também temos em inglês. Então, se você faz inglês e quer treinar, compre em inglês ele, tá bom? A Fé que Professamos, Credo, Confissão de Fé e Declaração de Princípios dos Promessistas. Basicamente, ele é um resumo, muito menor, obviamente, da nossa doutrina. Então vale muito a pena para que de repente você se embase, relembre pontos importantes e também utilize esse livro em estudos, pode usar como uma série de mensagens aí na sua igreja. Um livro muito legal, A Fé que Professamos. Fica aí essa nossa dica de hoje da Editora Promessa. Fechou? Bom, não dá para fazer suspense com relação ao casal de hoje, até porque vocês com certeza conhecem eles muito bem. Eu estou tendo a honra de receber nessa mesa Pastor Júnior, Pastora Paula. Pastora, você viu? Moderno, bom, né? Ficou moderno. Agora você ganhou a gente. Meus amigos, meus pastores, sejam bem-vindos ao Papo Com. Valeu, muito obrigada. É um prazer estar aqui com todo mundo. É a gente que fica muito feliz de recebê-los aqui. Você viu que o Júnior só vai falar quando ela deixar, você já percebeu? Eu tô aqui só na... Quando eu te cutucar, amor, aí você pode falar, viu? Gente, muito obrigado. A gente poderia, obviamente, falar sobre muitas coisas, né? Muita gente com certeza conhece vocês, sabem da história de tudo mais. A gente que está no MJ Geral, ontem a gente passou, no dia que a gente está gravando aqui, a gente passou o dia falando sobre muitas coisas e relembrando muitas coisas, e tem ali a assinatura de vocês ao longo de todos esses anos, né? Sei que vocês ficaram rindo da gente. Não, isso aí é um detalhe falta de respeito. Marco Murta, um abraço. E aí, assim, a gente poderia, obviamente, falar sobre liderança de jovens, a gente poderia falar sobre bases missionárias, né? Vocês vão contar um pouquinho sobre isso também, o momento de vocês. Mas tem um assunto que a gente ainda não tratou especificamente aqui no podcast e que, quando eu fiz a proposta para vocês, vocês aceitaram. A ideia é a gente entender e falar um pouquinho sobre relacionamento. Então, por isso que a gente já trouxe vocês dois juntos para a gente conhecer um pouquinho mais e também... discorrer um pouquinho sobre essa parte tão importante da vida do ser humano, né? A gente se relaciona obrigatoriamente. Mas vamos começar pelo começo. Então, queria primeiro ouvir a história de vocês, por onde tudo isso começou, quando foi. Era uma vez, há 84 anos. Não, tô brincando. Quase isso. Quase, só que tá fazendo quase 20 já, né? De casamento, né? Mas Olha de namoro. só. Não vai dar 24. 24 já. 24. Olha só. Passa. Você viu? Não parece, mas eles têm uma idadezinha aí. Tem. Lucas, bom demais estar com você aqui. É um privilégio. A gente que, de alguma forma, realmente acompanhou o início aí da sua jornada de relacionamento, pelo menos ali perto do casamento, né? Verdade. Foi muito gostoso aquele tempo ali próximo de vocês, né? A gente pôde... Já tinha o Rafa, já, né?
Já? E, gente, Sim. vou contar pra vocês. Quanto tempo vocês têm de casado já? Esse ano, 10 anos de casado. 10 anos? 10 Eu ia anos de falar casado. 5, 6. Que loucura. 10 anos. Quando vocês foram em casa, não tava com a mesa quebrada? Tava. E também vocês estavam praticamente ainda saindo ali dos 40 dias, uma coisa assim, do João. Do Foi João. isso. E foi por isso que a gente Foi. chamou eles lá em casa, pra Foi. passar um domingo. Ó, vai ter que ser assim E, nesse Era. dia. Cara, não tinha mesa. Não, que é, vergonha. podemos contar rapidinho Por o que favor, fica à aconteceu? vontade. Eu tinha acabado de ter neném, o segundo filho, João, e a gente dá o curso de noivos, né? Gosta de ter alguns papos com os noivos, só que pela distância das Sim, cidades, a verdade. gente é de Campinas, vocês estavam em Marília, Marília ainda. né? Ainda. E aí, tem um tempinho aí, não ia dar para fazer vários encontros e tal, e a gente ainda não tinha aquela coisa do online, né? É Então, verdade. e é um curso muito legal para você ter aqui, né? Sim. Junto e tal. E aí a gente falou, ó, tem que ser agora. Imagina, eu dentro ainda do, né? Pós-parto total. E a gente foi limpar a mesa, né? O chão embaixo da mesa e a mesa simplesmente Se desmontou. desfez. Caiu É. em cima, assim, a gente tava, sei lá, botou 2 puffs, o Foi. tampo da mesa em cima, assim, pra gente conseguir minimamente ali Fazer uma receber os refeição, dois. é. Então, gente, não tem essa coisa de cerimônia, faz do jeito que tá, porque se fosse verdade. qualquer outra pessoa, não pode, Vamos porque, cancelar, nossa, não, quebrou né, a vai ver a mesa. casa desse jeito, imagina, nada. Foi mesmo. Vai do jeito foi que mesmo. dá e dá tudo certo. E Foi aí, muito aí bom. tem boas histórias agora, Meu tá vendo? Deus, muito bom, muito bom. Mas a gente, assim, 24 anos, a gente se conheceu... A gente já se conhecia, né? A gente é Da mesma igreja. Ela nasceu na igreja que eu já estava lá, né? Há algum Eu já tempinho. tava. E a gente tem uma diferença de idade, e se apaixonou. Foi um relacionamento, assim, muito legal, assim, a forma como ele aconteceu. Eu tive muita certeza de que eu ia me casar com ela. E é engraçado até porque eu sabia que teria um tempo de espera até um possível casamento, né? Sim. No primeiro ano. Eu entendo que de uma certa idade, já dando um spoiler de relacionamento aqui, Boa, né? boa. Numa certa idade, eu penso que tanto o homem quanto a mulher tem que ter muita, do ponto de vista assim de quem quer casar, tem que ter muita convicção assim, isso aqui é para casamento. E se não for, terminar e deixar o outro seguir a vida dele. Então assim, eu tinha certeza, eu tinha para mim que a gente ia casar. Foi por isso que eu fiz teologia. A Paula é culpada de eu fazer teologia. Sério? Porque eu falei, cara, como é que eu espero uns 4 anos? Eu falei, Deixa eu ir pro seminário, então. vou fazer teologia. E foi Boa. legal, a gente estudava grego junto, né? Não, eu só cortava as cartinhas, porque não tinha a mínima condição de eu estudar grego. E aí, eu Imagina, ai, amor, eu aprendi a falar eu te amo em grego. Olha só, é assim. ó. Tinha uns cardzinhos, eu era... Igual a Só Paula. executava. E aí, eu acho, a Paula falou do curso, né, de noivos, que a gente faz para bastante gente. E eu penso que esse processo para a gente também é uma transição, a gente sofre uma transição geracional no nosso casamento. Por exemplo, uma delas, quando a gente casa, a gente decide não ganhar televisão, porque ainda se dava Caramba. televisão de tubo. Os padrinhos davam televisão de A tubo. gente já sabe que tá vendo LCD aqui, vamos já travar esse Isso. negócio. É isso, era Não, exatamente. gente, é mó chato a gente pedir um LCD, né? Porque era uma novidade. Fica parecendo que a gente tá pedindo presente caro, Olha sabe? só. Então a gente, ninguém precisa dar televisão. E a gente comprou uma LCD. Então a gente vive uma transição tecnológica e vive uma transição geracional. A gente lê Ato Conjugal, né? Que é um Caramba. livro de 1900 e Bolinha. Nossa. Café com Rolha, que trata a questão do relacionamento conjugal de uma forma, Sim. com uma linguagem muito pesada, que era pra gente. Aí a gente Uhum. vai ter que redescobrir como é que faz isso, né? E a gente entra num casamento, as pessoas às vezes pensam assim, poxa, vê de fora, pô, que casamento legal, né? Os dois se dão Sim, super sim. bem e tal. Mas a gente passa pelos mesmos desafios que qualquer casal passa. Pelas Uhum. mesmas crises que são muito comuns a casamentos. Sim. Daquele dia que você acorda e fala assim, Senhor, me ajuda a lembrar que eu amo. Porque sentindo mesmo, hoje eu não tô sentindo nada. Isso acontece de verdade, então? É. Caramba.
Né? Daquelas descobertas mínimas, assim, de começo de casamento, que a gente não faz ideia que o outro age daquela maneira. E você vai descobrir o outro de verdade. Pô, a gente namorou Depois, quase né? 5 anos. Olha Você só. acha que você conhece a pessoa? Uhum. Você conhece a pessoa no namoro. Na hora que você entra no casamento, começa tudo de novo. E aí, Sim. o Júnior, né, eu descobri que eu não podia colocar o copo perto do final da mesa. Porque não pode. Pode Tem cair, que, porque pode cair. pode cair. O Ah, copo sim, vai tá criar certo. vida e vai cair sozinho. Então, eu tinha que pôr mais pra dentro. Onde tá o Muito meu bom. aqui? Ó? Onde estava o dele, onde estava... Assim, aqui, É, ó. porque aí são diferenças de criação, diferenças de forma de lidar, que eu acho que na hora que você vai morar junto, que você vê, caramba. Você nunca cogita esse tipo de Você não- situação não. na fase de namoro, né? É, eu fechava a porta, largando a porta da geladeira, assim. E o Júnior, mas por que fazer esse barulho pra fechar a porta da geladeira? E aí tinha que fechar devagarinho. Então, pequenas diferenças, assim, na forma de lidar. Hoje a gente fecha a porta no meio termo, né? No meio termo. Nem lá, nem cá. Nem soltando Imagina a porta. esses dois comprando geladeira. Pois é. Deixa eu testar A gente vê aqui. como fecha. Não, tá forte demais. Não, tá fraco demais. A chama marca correndo ali. É, tipo isso. Olha É só. isso aí. Cara, 24 anos juntos, então. É. 24 anos juntos. É. E vocês sempre foram da mesma região, né? E sempre ficaram por aqui. Porque Sim. apesar de ter feito o seminário, vocês não chegaram a rodar muito por Não, lugar não- nenhum. Ficaram sempre Não. por aqui, né? Sempre Campinas. É. Sempre Campinas. E vocês chegaram a pastorear por algum tempo uma igreja específica ou depois só no Radiação isso aconteceu? Não, a gente lá no Parque pastoreou, Time? a gente casou, passou pouquíssimo tempo depois do casamento, eu fui consagrado ainda, eu sou da velha guarda. Olha Eu não sou só. da ordenação, eu tenho a patente que dura pra vida. Perpétuo, no seu caso. né? Vitalícia. Você tem a licença Eu tenho a vitalícia. licença vitalícia. Pra consertar, tá certo, tá certo. E aí a Eu não, gente- já sou Nutella. Eu tenho Tem só. que ficar renovando. Eu tenho que ficar renovando. Toda vez tem que ir lá no Detran da promessa pra fazer renovar. Aí a gente assumiu o Parque Itália, a igreja que a gente Ah, cresceu. sim, sim. É. Por uma circunstância, o pastor saiu. Uma transição, na verdade. E aí né? não tinha quem assumisse ali e tal. Juntou Sim. os presbíteros da igreja e miraram em mim, talvez por ser o mais jovem. Vai isso aqui mesmo. Falou, você precisa assumir. Conversamos em casa, aceitamos o desafio, foi 3 ou 4 anos, e logo depois a gente aceitou o convite da FUMAP. Sim, entendi. Para vir para geração... Não, foi para já ideia essencial. Já, né? ideia essencial. Na anterior, na do Júnior, do Leonardo Júnior, vocês atuavam como apoio, digamos assim, porque você já atuou, Não, né? você foi vice. É, então. Eu fui vice e foi para a geração metanoia que a gente saiu, né? Foi. É, a gente sai e aí daí para frente a gente trabalha com o Ministério Jovem já trabalhava antes, né? Uhum, mas aí agora Ficamos um à longo frente, tempo. né? Aí foi a hora que surge o Radiação, que a Uhum. gente entende que a gente precisava fazer uma igreja missional com foco nas novas gerações, Sim. etc. E aí se torna a nossa missão de vida, inclusive propósito de vida, Uhum. de lá para cá. Então, mas assim, pastorear uma igreja, a gente teve um período aí de 3, Esse período lá no 4 Parque anos. Itália, né? É. Eu pergunto porque, assim, a grande maioria das pessoas que nos ouvem, dos jovens e tal, e como é que é essa questão de reino, né? Porque isso, com certeza, principalmente para quem nasce na igreja ou para quem a gente na promessa é muito impulsionado a chega na igreja e vamos trabalhar e, né, e começa... E aí, a gente vê muitos relacionamentos em que o relacionamento e o reino acabam se conflitando, né? No caso de vocês, como vocês nasceram na igreja, eu entendo que esse servir juntos acabou sendo mais natural, mas ao mesmo tempo ele traz também desafios, né? Sim. Sim. E como é que foi esse ponto? Porque talvez você estava numa fase, em que fase que a Paula estava? Para vocês, qual foi o maior ou os maiores desafios nessa questão de, tipo, vamos viver a nossa vida de relacionamento, mas ao mesmo tempo a gente tem a missão no coração, Deus nos chamou para servir e a gente vai fazer isso juntos? Como é que foi essa questão? Eu acho que tem pra mim, tem uma virada de chave muito grande. Eu não queria de jeito nenhum. Acho que de diversas maneiras a gente já soltou esse testemunho, né? De que eu não aceitava de jeito nenhum o pastorado, né? O pastoreio de igreja. Pra mim era um ponto muito difícil, até Deus me enquadrar e falar, ô, menina, toma prumo, né? Mas eu acho que junto com isso, até assim, você ter o chamado de Deus e você entender o como, tem um período. É um processo, né? E eu lembro
muito bem de um trabalho que a região paulista estava fazendo com as esposas de pastor. Eu já, olha só, já era esposa de pastor, mas algumas coisas não fechavam bem na minha cabeça ainda. Porque lembra, é um processo, não é assim. Perfeito. Legal, Deus falou comigo, Deus me chamou para ter um ministério junto com meu marido. Mas até eu entender o meu papel nesse lugar, é um processo. Não é assim, porque então eu tenho um chamado, eu tenho as respostas. Eu tenho como. Não funciona dessa maneira, né? E o processo... Um parênteses, isso é importante numa geração que a gente é muito imediatista. Exatamente. E leva tempo para eu me entender o meu lugar, né? Perfeito. Porque não é você... E aí entendo o que eu vou falar. Não é ser sombra, porque... tudo que ele faz, então eu também tenho que fazer, nesse sentido. Porque eu sei que eu teria um papel um lugar específico dentro desse mesmo chamado. Perfeito. Mas essa virada de chave para mim foi muito assim, poxa, até a questão, algumas questões de estar sob a mesma missão que o Júnior, né? Eu lembro nesse encontro da Paulista, eu trouxe a Ruth como é que é o nome dela? Soares? Não. A sua professora. Salviano. Ruth Salviano. E ela tem ela tem uma literatura incrível sobre mulheres do cristianismo. Desde mulheres na Bíblia até mulheres da história do cristianismo. Vale muito a pena dar uma olhada na coleção que ela tem. De falar assim, poxa, como as mulheres foram muito protagonistas na missão. Né? Em momentos assim, um momento em que tinha lei seca nos Estados Unidos. Poxa, como que as mulheres foram atuantes lá no Brasil? Sim. Então, assim, dentro das causas sociais, então tem um negócio muito legal. E aí ela falou um lance pra mim sobre submissão, que pra mim ainda pegava muito. Muito, assim. Eu sempre tive, assim, Conta, um milhão de ressalvas. Tá sendo muito transparente. Tô demais. Falou que não tem corte, já era, né? Não vai cortar. Pode seguir. E aí eu tinha algumas questões, assim, que eu falava, puxa... eu não entendo muito essas coisas aqui, né? E aí, uma vez ela trouxe pra mim, ela falou assim, eu dirigindo, eu fui buscar ela em casa pra trazer ela pro evento. E aí, ela conversando, me falando, e eu fui... Sabe quando ela vai te envolvendo, ela tem uma fala muito legal. E aí, ela falando sobre o conceito da submissão, que é você estar sob a mesma missão. Cara, Deus foi tão bondoso comigo. Que legal. Tão bondoso. Porque eu falei, uau, é isso. É eu estar sob a mesma missão do meu marido. E ali eu fiz um compromisso com Deus. No meu coração, falando assim, Senhor, eu estou sob a mesma missão que o meu marido. Cada um no seu papel, mas o papel dele é de direcionar essa missão. O papel dele é de direcionar essa missão, mas eu estou sob a mesma missão. E aí, quando o casal entende que estar sob a mesma missão é você ter o mesmo foco, e um colaborando com o outro para chegar nesse mesmo foco, o caminho muda tudo, né? se torna mais... Ele não é menos penoso, porque a gente sabe que vem dificuldade. Não é fácil, nunca é simples. Mas você ter o companheirismo, você saber que você, em uma luta, numa dificuldade, o adversário não é o seu marido. Olha só. Né? Não é um contra o outro, mas juntos contra o problema. Isso resolveu muitas das dificuldades que a gente enfrentava e a forma como a gente enfrentava as coisas dentro do casamento. Né? Então, isso não exime de ter dificuldades, de virem as crises, mas a forma como a gente lida com elas hoje foi muito diferente da forma como a gente lidou com a nossa primeira crise em casamento. Né? A ideia tudo que o São Paulo está falando, depois, né? Isso veio depois. Isso foi construído no nosso relacionamento e depois a gente pegou um livro na mão e falou, caramba, é isso. Que é o Casamento Vertical. Estava tentando achar o nome do casal aqui, é a Anne e esqueci o nome dele. São dois pastores americanos, coincidentemente eu conheço ele. Casamento Vertical chama. Casamento Vertical. Certo. E ele trata exatamente disso. Na hora que o casal entende que o grande foco do casamento é expressar aquilo que Paulo vai chamar do grande mistério, que é Cristo e a igreja, né? Então você encontra propósito e encontra missão.
os dilemas que todo casamento vai ter, que todo relacionamento vai Sim. ter, eles são tratados de outra forma, porque nós estamos na mesma missão. Então, assim, os problemas eles precisam ser resolvidos, porque a gente precisa continuar a missão. A gente precisa viver a missão. Então, e é um casal fantástico, porque eles abrem o jogo mesmo dos BO da vida deles. Eles relatam as brigas deles, assim, brigas homéricas. homéricas, de porta de igreja, assim. Brigas... De dar vexame na frente, no estacionamento da igreja, sabe? Meu Deus, Isso, que legal. é muito bonito perceber, assim, como Deus tratou duas pessoas tão diferentes, como também nós somos muito diferentes. Então, assim, Deus levou a gente para esse lugar, graças a Ele quis e a gente aceitou, e a gente foi. O que fica claro para mim, eu vendo isso, 24 anos depois, em todo esse processo, com tudo que vocês já contextualizaram, não tem como não entender que o caminho de encarar a vontade de Deus para o relacionamento, no final, é o que faz sentido, é o que dá sentido, né? Porque é aquela questão, encarar a vontade de Deus é difícil, mas não encará-la também é difícil. E aí vem a questão do escolha o seu difícil, né? É isso. E eu acho que essa mensagem é muito clara e deve ficar muito clara de que ainda assim, no final, o difícil, escolher o difícil de encarar a vontade de Deus para o relacionamento vale mais a pena, né? A gente tem, para fechar esse ponto aqui, né? A Paula nem falou disso, ela pegou um outro pedaço do testemunho nosso e dela, mas assim, por um bom tempo, inclusive período de fumar, período de parquetalha e outros, a gente sempre chegava num final de ciclo e falava assim, chega não, agora a gente precisa cuidar da nossa vida, a gente precisa cuidar da gente. Que é o normal de todo casado, né? Sim. Querer construir a vida, construir casa, filho, pagar a escola, fazer as coisas, viajar, tudo que todo casal sonha. Então a gente sempre, era uma frase muito comum, vou cuidar da minha vida, agora eu preciso cuidar da minha vida, como se assumir responsabilidades fosse algo contrário a cuidar da vida. Até o ponto em que, na verdade, Deus fala com ela, né? E aí, eu vivendo essa questão, ela as questões dela, e em um determinado momento tem também uma virada de chave, que é uma frase que ela ouve, né? Ela sente assim muito forte no coração, numa viagem para o Rio de Janeiro. Deus falando com ela assim, cuida e usa a expressão que era a expressão que eu usava, né? Cuida da minha família, que eu cuido da sua. Caramba. Então, isso virou nosso jogo, porque a gente conseguiu cuidar da nossa vida, dos nossos filhos, das coisas. A gente, graças a Deus, tem uma vida que a gente não tem muito do que reclamar. Deus tem sido gracioso com a gente, bondoso demais com a gente. Mas foi na hora que a gente abriu mão, entendeu? Foi na hora que a gente abriu mão de cuidar da vida de cuidar da vocês gente. E deixar Deus fazer isso. Que isso, legal, cara. É isso. E isso confronta completamente o nosso ego como ser humano, né? Sim. Porque eu perder o controle daquilo que é mais precioso para mim é o que Deus está me pedindo para que a gente alcance esse sucesso, que é o sucesso de cumprir a vontade dele, né? Cara, e parece frase de efeito, mas não é frase de efeito, tá? Mas a gente tem um negócio em casa que é assim, quando vem hoje uma dificuldade, a gente olha um pro outro, literalmente a gente disse isso não faz 15 dias que a gente olhou um pro outro e falou assim, vamos ver como Deus vai resolver. Vamos ver como Deus vai resolver. Porque a gente confia plenamente. Deus é o Deus de promessas. Na Bíblia, a gente vê a fidelidade, a gente prova de que nós somos infiéis, mas Deus não é. Perfeito. E se a gente recebeu esse chamado, a fidelidade de Deus, ela se estende a nós também. Então, isso não tira a nossa responsabilidade nas dificuldades, não tira a nossa responsabilidade de sermos proativos, de executar, mas a gente tem plena confiança de quem direciona o caminho é Deus. É Deus. Cara, que legal. Esse primeiro bloco aqui, vamos dizer assim, eu sabia que isso com certeza aconteceria estando com vocês aqui, né? A gente poderia ficar só nesse bloco aí, essa 1 horinha. Mas eu queria aproveitar para a gente aproveitar bem o tempo também, mudar um pouquinho o ângulo, né? E aí olhar para o momento em que a gente está, né? O momento em que a gente está... Você fala muito de gerações, né, Júnior? E a Paula também já interage com isso, com certeza. O momento em que a gente está, a nossa geração, ou seja, a geração das pessoas que se relacionam hoje, né? Vamos dizer assim. E claro, muito também em função das novas gerações que foram surgindo, ou seja, aqueles que vieram nascendo ano após ano, né?
com características muito diferentes das anteriores, né? E aí eu queria ouvir de vocês, fazendo esse caminho, essa jornada que a gente já começou a fazer aqui com a história de vocês, o que aconteceu, sabe? O que tem acontecido, o que está acontecendo, vamos dizer assim, com aquilo que a gente entende como relacionamento, sabe? E aqui não estou falando de relacionamento de amizade, não estou falando de relacionamento pai e mãe, pai, mãe com filhos, né? Não estou falando disso, estou falando de relacionamentos amorosos mesmo, né? A gente tem uma realidade de novos formatos de relacionamento. Sim. Inclusive, queria que vocês falassem um pouquinho sobre o que vocês acham desses novnovos termos que estão surgindo. Eu tô né? com uma bíblia aqui de termos só pra... Eu não sei vocês, mas eu assim, tenho pelo menos uns 70 e poucos anos de idade, assim, né? Quando a gente gravou, por exemplo, sobre aquela série Adolescência, Sim. inclusive o Ed participou aqui com a gente, cara... Aí eu fui assisti, fui dar uma olhada em algumas coisas e eu falei, caramba, tô mandando coraçãozinho laranja, eu preciso cuidar. Nem sabia dos símbolos, nada, né? O que significava, assim. A gente também não. E aí, dos termos, eu tenho me deparado com isso agora, interagindo com a galera mais jovem, né? E assim, primeiro, num nível mais macro, assim, né? O que tem acontecido ao longo do tempo com o conceito de relacionamento que se tinha antes e que se tem agora. O que vocês acham desse movimento? Enfim, queria discorrer um pouquinho com vocês sobre isso. Eu vou dar um passinho atrás bem rápido e... Perfeito, fica à vontade. Eu acho que a Paula entra na questão relacionamento e eu vou junto com ela. Mas assim, eu acho que a questão geracional que você tocou, para mim sempre foi muito importante. Uhum. É um estudo meu de muitos anos já, porque eu gosto e eu acho que se a gente não entende a geração, a gente Perfeito. não consegue pregar. Te dá um feedback, tá? Por onde a gente tem rodando, isso inspira muita gente, viu? Esse movimento de vocês, da gestão de vocês, de trazer luz sobre essa questão geracional. Cara, é impressionante como isso se espalhou e marcou a galera pelo Brasil todo. Fecha parênteses. Porque Davi serviu ao Senhor na sua geração, né? Tá lá em Atos 12, se eu não me engano. Aquele texto para mim é muito marcante porque ele serve ao Senhor. A gente não serve à nossa geração, mas eu sirvo ao Senhor dentro de uma geração. Então, ou eu entendo o que está acontecendo no mundo, ou eu acho que eu vou falhar. Uhum. Então, assim, o que a gente tem? A gente tem os veteranos, os boomers, X, Y, que aí chega na gente, X, eu, Y, você deve ser Y. Sou Y. E aí tem a Uma Z. casquinha, mas sou Y. Aí tem na casquinha da X, né? Exatamente. Aí você tem a Z e a alfa. E principalmente a Z, que eu acho que utiliza esses novos termos relacionais. Né? Exato. E para fechar esse assunto aqui, eu tinha para mim, no começo do meu estudo, que a X e a Y eram as gerações de rompimento. A X e a Y não são gerações de rompimento. Elas são gerações contestadoras, elas quebraram alguns paradigmas, certo. Mas a gente ainda consegue dialogar com uma certa facilidade. Perfeito. Nós não nascemos exatamente no mundo digital. É verdade. Né? A Paula não nasceu no mundo digital, pegou o telefone fixo ainda, né? O meu telefone não era nem colorido. Olha Pensa, só. O primeiro celular era amarelo. Eu ouvi falar que vocês que escolheram não ganhar TV para poder comprar LCD. Pô, com certeza entendeu? Não nasceram imersos, né? Você entendeu? É isso. Então, agora, a Z é uma geração de rompimento. A Z é uma geração... E rompimento não é só no mau sentido da palavra. Perfeito. É uma geração que, por conta de tecnologia, decisões de cultura e sociedade, ela é uma geração que será, e já está sendo, e continuará diferente das anteriores. Perfeito. Ela abre um novo cenário, um novo rumo. E que a gente precisa lidar com ele. E isso se aplica a todas as áreas da vida, né? E relacionamento. E aí, Exato. porque a gente não vai andar nessa linha aqui, mas vamos voltar no relacionamento aqui, né? E a gente vem de uma... Se a gente olha para os nossos avós, eram aqueles... Sim. Né? 50 anos, bodas de 50 era... Comum. Muito comum. Meus Hoje... pais bateram 72, né? 72. Caramba. Ia fazer 72, né? Quando meu pai faleceu. Não, impressionante. Você falar isso para um adolescente hoje de, sei lá, 15 anos ou menos, é uma coisa completamente absurda. Bater assim, né? 10 anos já é um... Exatamente. Aí, amor, beijo. Tamo junto. 10 anos.
Já, primeiro marco, check. Então, a gente vem de uma geração em que o casamento era... Como é o seu casamento? Outro negócio. O importante é que não separava de jeito nenhum. Verdade. O casamento, às vezes, estava em frangalhos, ou então era um casamento de fachada, mas era um casamento de 50 anos. Então, não que não existia problemas. Existem os problemas. Tanto é que a geração seguinte, o que faz? Paz e amor. Então, já começa um movimento de eu não quero de olhar para a geração anterior, olhar para o problema que está ali velado e falar, eu não quero isso para mim, não quero isso para mim, né? Ao passo que eu acho que ela anda em um paralelo, porque ao mesmo tempo você tem ainda valores cristãos muito enraizados. Verdade. Então, ainda há uma valorização muito grande pelo casamento, ainda há uma valorização muito grande pelo compromisso. Uma pessoa se separava, era assim, um evento, praticamente, né? Hoje você fala, você separou, não choca. Antes, assim, ainda acho que numa geração ali da década de 80, 90 eu diria até que 90, porque quando adolescente, eu tenho lembranças específicas de famílias de casais que marcava muito a gente. Tipo, os pais do meu amigo... Isso. Cara, aquilo mexia com a gente. Fulano tem 2 casas. Era uma coisa raro, assim. Né? Era raro. Hoje é muito comum. Muito comum. Talvez quem não tem 2 casas Exato. É o diferente hoje. Verdade. Né? Então, eu acho que a gente vai vendo, assim, algumas coisas que eram muito enraizadas se perdendo ao longo do tempo, se tornando mais comuns. Ao ponto de chegar hoje e ter uma ruptura diferente. Não necessariamente nem se fala em casamento. Exatamente. Não necessariamente você vai ter um relacionamento você nem chega no namoro. Né? Você não chega nem mas você tem um relacionamento firme com alguém? Não, a gente não define, não é namoro. Situationship. Então, você vai desconstruindo essa visão até chegar numa geração em que o próprio casamento não é um fim esperado. Não necessariamente é um fim esperado. Só não é mais um alvo, né? Não é um alvo. A gente estava conversando vindo para cá, né? Na verdade, óbvio que eu acho que cada geração precisa assumir os seus BO, pagar seus boletos e assumir responsabilidade. A gente vai chegar nisso ainda. Perfeito. Mas esse processo de desconstrução do relacionamento, ele é uma reação. Parte desse processo é uma reação. Com isso, eu não quero eximir ninguém de culpa e de responsabilidade. Certo. Mas você concorda que esse pessoal que viveu 70 anos casado é uma questão geracional? E nessa cultura dessa época, por exemplo, a maioria das mulheres, se não todas, dominantemente, não tinham renda. Exatamente. Então, às vezes a mulher fica... E eu não estou falando só de dentro da igreja, tá? Eu estou falando em geral. Sim. A mulher fica num relacionamento porque ela não tem alternativa de sair dele. Ela vai suportar traição, vai suportar um marido às vezes abusivo, violento com ela e com os filhos. Mas ela fica ali pela questão financeira e às vezes pela questão casamento é para sempre e eu tenho que suportar isso aqui. Tem uma parte interessante disso, que é aprender a lidar melhor com o sofrimento, que as novas gerações têm muita dificuldade de lidar com o sofrimento. Perfeito. Mas a geração do Paz e Amor é uma reação contra isso aqui. Ela não quer, ela quer o casamento, quer ter vida aqui, mas ela não quer esse peso daqui de trás. O que essa geração faz? Ela vai criar os filhos com uma maior liberdade. Sim, entendi. Né? Você tem rock, você tem um monte de coisa que vai entrando e aí você tem filhos que o peso da responsabilidade caiu, só que eles viram que aí eles olham, a gente, X e Y, olha para esses casamentos dos boomers aqui e fala, cara, isso aqui não tá dando certo. Sim, onde surge a frase, né? Eu nunca tive, então eu vou dar para meu filho. Isso. Isso aí. Então, assim, aí você
tirou demais o peso da responsabilidade e esses meninos, a gente cresce solto, a gente tava vendo Stranger Things, né? A série, a gente tentou maratonar para entender a série. A gente não assistiu em 2016, a gente tava com o João pequenininho e lembra, a gente decidiu, falou, não, coisa de monstro, não, de jeito nenhum, não. Aí agora... Maratonamos. A gente assistiu com o Rafa e com o João. E eles assim, um absurdo uma mãe não saber onde os meninos estão à noite. Olha só. E eu falava, era normal. Década de 80, eu saía na rua sozinho, eu andava de bicicleta à noite, eu fazia coisas e que os pais... Ele tinha 9 anos e levava o de 6, filho da vizinha, pra escola, a pé. E eu falava, gente, só, isso aí que vocês estão vendo, não é, isso é um absurdo. Na década de 80 acontecia. Caramba. Então, assim, a gente vai tentando responder ao que a gente viu de errado ou que nos machucou na geração anterior. Tá, então a Z, a resposta, principalmente da Z, mas e da Alfa, é também a mesma coisa, é uma resposta à geração Paz e Amor, então. Eu acho que sim. Eu acho que não só a Paz e Amor, a nossa mesmo, que coloca o trabalho em primeiro lugar em muitas situações da vida. A gente tá falando de relacionamento amoroso aqui, mas é relacionamento em geral. Família, né? Você vê esses reflexos. Uma pessoa entrava numa empresa e ficava até aposentar. Verdade. Hoje, a média de tempo numa empresa é 9 meses. Olha só. Então, olha a diferença de relacionamento. Olha a diferença como que você muda de igreja hoje. Verdade. Todos esses relacionamentos hoje, eles não têm o mesmo compromisso de fidelidade que se tinha antes, por N motivos. Aqui, sem o julgamento do certo ou errado. Talvez a gente vai tratar um pouco das causas e impactos, né? E o que isso impacta? Impacta em pessoas se protegendo cada vez mais, olhando para a saúde emocional como primordial, vendo uma geração que está sofrendo burnout, ansiedade, depressão, porque falam assim, eu preciso me proteger disso. Eu não quero viver isso. Talvez esse seja assim, olhando para a geração, para nossa geração e falando, eu quero me proteger disso, eu não quero isso para mim. O Lucas, a X e a Y são as primeiras gerações que a gente ouve falar de burnout, crise de ansiedade, síndrome do pânico de uma forma consistente. Então, assim... Começa a existir aí, né? Então assim, eu e um amigo meu, a gente brinca ali, 37, 38 anos é a hora que todo mundo cai na... Colapsa, porque trabalhou muito. Então assim, a Z tá olhando pra gente, gente colapsado, com o coração palpitando, mas não tem problema nenhum de coração, é só o estresse. Cansado do trabalho, maluco, deixando o filho de lado, deixando o lazer de lado, falando assim, não, eu só trabalho home office. Então, eu tenho amigos da minha faixa etária que falam assim, cara, eu fiz uma proposta para uma menina de 22 anos e ofereci para ela um salário X, só que era presencial. Ela falou, não, obrigado, prefiro ganhar Y, que é menos, mas eu não trabalho presencial. E aí, eu acho que é um ponto importante aqui, porque a gente falando isso, não necessariamente a gente concorda que essa reação é a correta. Perfeito. Mas talvez tentar entender os porquês. Isso. Por que é que as pessoas estão tendo essas atitudes? Não, e isso é muito perfeito, Paula, esse complemento de que a gente está fazendo aqui a leitura, a provocação, né? Para a reflexão mesmo, né? E aí você falou dos impactos. Eu queria que vocês me ajudassem a discorrer um pouquinho sobre, porque ao mesmo tempo a gente vê, por exemplo, países que estão sofrendo e com planos de governo já entrando em operação, digamos, porque eles estão vendo que a população majoritariamente idosa, não tem mais capacidade produtiva. E claro, tá pensando em grana mesmo, né? No final é grana. Mas por quê? Porque a taxa de natalidade também é um reflexo, né? E eu queria ouvir de vocês sobre isso. O que vai acontecer, né? Essa leitura para o futuro, no sentido de esse formato de tudo que vem acontecendo já ao longo de todos esses anos. O fato do compromisso não existir mais, das novas leituras, dos novos formatos, de como eu enxergo agora o relacionamento, né? O João, o Rafa, o Isaac daqui a pouco, como é que vai ser para eles essa concepção que se perdeu e que se reformulou ao longo de todo esse tempo, sabe? Como é que é o impacto disso? Assim, queria ouvir de vocês, porque com certeza, provavelmente, é a dúvida também da galera, sabe? A gente, quando olha para essas reações, o que a gente percebe?
E aí, não tem como não falar pela visão pastoral aqui. Sim. Mas em todas essas reações, especialmente na de agora, é uma reação tentando encontrar uma resposta em si mesmo. Entendi. Então, na hora que a gente fala de um relacionamento que tá falando, a gente tá namorando, mas não... Assim, a gente não tá namorando, mas a gente tá tendo uma Sim, coisa. a gente tá tendo um algo. caso aqui. Sim. Tem um caso, mas a gente não vai denominar namoro, porque namoro, casamento, não é nesse caminho que a gente tá trilhando. A gente tá junto. O que é que tá por trás disso? É assim, a gente foi até dar uma olhada, assim, falar, legal, vamos se preparar pra gente poder conversar, né? E o que a gente vê é que essa geração, hoje, ela tá se blindando emocionalmente. Perfeito. Então, eu quero ter um relacionamento, mas não necessariamente eu preciso estar casado. Eu posso estar até casado, mas ele na casa dele, eu na minha. Eu tenho um relacionamento, mas não é namoro. Sabe aquela coisa do... eu quero me preservar ao máximo. Eu quero preservar a minha sanidade risco zero, mental, risco zero. Porque o mundo já está difícil demais para eu ainda escolher ter um relacionamento que vai me gerar tudo isso. Eu não quero isso. E aí a resposta que tem se encontrado para isso é um fim em si mesmo. Ou seja, eu quero me blindar, eu quero me fechar, eu quero me cuidar, eu quero preservar a minha paz, a minha saúde emocional, porque eu não quero viver. Eu já tenho estímulos demais que podem me direcionar para esse lugar e eu não vou. Não vou, já é difícil demais chegar até aqui. E eu não quero isso para mim. Sim. Não é incomum, em alguns aconselhamentos que a gente faz, a pessoa falar assim, eu paguei um preço muito alto para chegar onde eu cheguei, e não vai ser um relacionamento que vai tirar isso de mim. Olha só. Que interessante. Vocês falaram, inclusive, você falou, Paula, ali, a gente brincou, né, do situationship, por exemplo, aqui, que chama a atenção, que é a ideia de relacionamento sem rótulos, né? Fui dar uma olhada também. Isso é justamente diametralmente oposto ao que a gente conhece como significado de relacionamento, né? Que é justamente a ideia de assumir um compromisso. E talvez anteriormente a gente também não tinha ideia dos riscos, né? Eu brinco, né, com a Carol, por exemplo, que eu era muito emocionado, assim, né? Inclusive eu comecei a namorá-la alguns anos antes dela saber disso, né? Mas Deus foi cuidando e fez com que depois, em algum momento, ela descobrisse. Aí deu tudo certo. Mas, assim, era um anseio, inclusive, assumir esse compromisso. Sim. E aí, talvez porque a gente não tinha essa leitura dos riscos, essa visão dos riscos, né? Mas qual é o impacto disso? Porque se eu começo agora, se hoje eu, tentando me blindar, como tu falou, Paula, eu não assumo nenhum risco, e aqui é atemporal, não tem como dizer que duas pessoas, dois seres humanos, sejam eles em quais épocas estiverem, vão se relacionar e não vai haver risco. A gente está falando de duas personalidades diferentes, de contextos diferentes, que se juntam quase que visceralmente, né? O relacionamento quando Deus fala que vocês se tornarão uma só carne, o significado disso é de uma profundidade extrema, né? Qual que é o resultado? De eu formar uma família que não pode ser chamada de família. De eu amar, de eu ressignificar o amor. Que eu amo, mas eu não divido eu não morro por você. Eu não, como Cristo morreu pela igreja. Eu não estou sob a mesma missão que você, porque eu não posso perder tudo que eu construí. Sim. O resultado disso. Então, eu acho, isso que a Paula falou e o que a gente está tentando chegar aqui é assim, a gente sempre está tentando dar uma resposta. Qual é o problema disso? Essa escolha, a gente sai de um extremo e vai para o outro. Perfeito. O caminho do evangelho, ele é o caminho estreito. Jesus já fala sobre isso. Vale para tudo e vale para relacionamento também. Sim, perfeito. Esse caminho estreito, se eu falar caminho do meio, no momento que a gente vive, parece estar em cima do muro, né?
Mas não é isso, né? Para dar um outro exemplo, né? Então a gente tem uma crise de qualquer aspecto da vida. Então, assim, a gente tem uma crise aqui, financeira, né? Então, tem uma crise financeira. Beleza, eu ajustei a crise financeira, então, assim, qual é a minha resposta para isso? Não, eu já sofri muito, então agora eu virei um pão duro, assim, absoluto, que estou num momento bom, só que agora eu não sei mais aproveitar algumas coisas. Não consigo, né? Porque eu virei um sovina, né? Por quê? A resposta está errada. A resposta do relacionamento, então, assim, eu vi meus pais em relacionamentos que trouxeram para eles problemas, mesmo dores, mesmo na igreja. Diáconos, filhos de presbíteros, pastores, eu vejo meu pai ali no púlpito, vejo meu pai cantando, tocando, mas eu sei o bel que está lá em casa. Eu não quero isso para mim, né? Para falar um pouco de igreja também. Sim, sim. Então, assim, aí a decisão é assim, eu não quero. Então, eu vou no antigo ficar, né? Que agora é o situationship, eu vou escolher um outro que a gente leu, né? Com renda, mas sem filhos. A ideia de a gente vai, cada um ter a sua história, a sua vida, mas a gente não vai ter filhos. Então, assim, tem muitas decisões que as pessoas estão tomando como uma resposta ensimesmada para se proteger. A proposta do evangelho não é nem... eu não me casei com a Paula não se casou comigo para ela ser oprimida por um homem que, porque biblicamente é a cabeça do lar, vai oprimi-la e deixar com que ela não seja o que ela tem que ser em Cristo Jesus. Perfeito. Certo? Meus filhos também não. Nós não podemos oprimir os nossos filhos. Eles precisam conhecer o evangelho e seguir a vida deles. Então, assim, a resposta não é o casamento. Não é. A resposta não é o casamento, porque tem que estar casado. Porque a Bíblia diz que tem. Ela diz que tem, mas ela é muito clara o que esse casamento significa. A resposta não está no relacionamento em si, a resposta está... em outro relacionamento. No vertical. Porque na medida em que eu entendo que eu preciso me parecer mais e mais com Jesus e que o nosso relacionamento precisa expressar Jesus, aí muda. Porque aí eu vou enfrentar os defeitos dela, ela vai enfrentar meus defeitos. Perfeito. A gente vai se bater de vez em quando, vai ter dias e noites mal dormidas. Só que a gente vai entender assim, Deus está construindo um homem e uma mulher aqui. Basicamente você tem um relacionamento que vai te mudar, que vai te transformar, esse relacionamento precisa ser o com Jesus. A gente precisa ensinar as novas gerações a se parecerem com Jesus. No momento em que eu encontro a minha identidade em Jesus, no momento em que eu sou transformada e encontro o meu propósito de vida em Jesus, encontrar um parceiro que vive o mesmo Jesus, ele é consequência. Perfeito. Porque os meus medos, os meus traumas, a minha história, ela está sendo tratada em Jesus. Em Jesus. Sim, e aí, com isso, olhar para o lado e falar, legal, eu quero dividir isso com alguém. Eu quero anunciar, eu quero viver essa vida junto, quero ter um parceiro porque a gente não foi criado para viver só. E aí eu entendo isso em Jesus. Eu encontro que importante. Que eu não fui criada para viver só. Perfeito. Mas eu não fui criada para viver só a qualquer custo. Perfeito. Primeiro eu sou cuidada e tratada por Jesus. E aí, porque eu entendo e amo o estilo de vida que ele desejou para mim, então procurar alguém que também entende isso é uma consequência. E aí, olha o peso como diminui. Nossa, totalmente. Olha como a vida passa a ser... Isso não tira os dilemas do Vida 2 que vai vir, mas o referencial continua sendo o mesmo. Sim. A gente continua com a mesma missão de vida, a gente continua com o mesmo foco de relacionamento. E aí eu tiro do Júnior talvez a obrigação de eu preciso encontrar nele a resposta para os meus problemas, ou eu preciso me fechar em mim mesma, porque tudo bem que eu tô com ele, mas eu tenho meus BOs aqui.
Então, a vida deixa de ser egoísta. A gente deixa o ego de lado, o individualismo de lado, para poder viver a vida a dois. Sensacional, cara. Eu tô entendendo que, com base no que vocês estão falando, que a convicção de ser amado por Jesus tira a nossa expectativa de encontrar propósito no outro, né? A gente não encontra propósito no outro, né? Com base no que vocês estão falando. Não. Cara, sensacional. E aí, a gente já tá no timezinho ali, né? Infelizmente, mas eu queria, por último aqui, depois de tanta bomba, porrada e confusão, né? A gente só falando de desafios, né? Eu acho que vocês já entraram nesse ponto agora específico, né? Então, assim, mesmo no mundo em que a gente vive, mesmo no momento em que a gente está, mesmo olhando para as projeções e nenhuma delas é confortável, vocês acham que existe uma esperança para o amor, digamos assim? Se vocês tivessem que olhar... Momento fofinho, gente, tô brincando. Mas existe um acalento, uma esperança, porque talvez eu estou imaginando aqui o jovem ouvindo assim, nossa, meu Deus, e aí? Existe uma esperança? Existe um futuro? Essa entreolhada aí me preocupa. Não, existe, cara, existe, porque tem muita gente tentando ainda, tem muitos casais que estão entrando nessa jornada, a gente pega umas situações assim que a gente fala, puxa, olha o problema que estão enfrentando, mas estão lutando, mas só que a gente decidiu focar com esses casais, não assim, primeiro, uma coisa que a gente falou lá no começo, primeiro, o relacionamento envolve uma compreensão. Nós não lutamos um contra o outro. Nós lutamos contra os problemas que a vida vai trazer para a gente. A gente vai remar para o mesmo lado. Show. E nesse sentido, o foco é se parecer com Jesus. Na hora em que você descobre isso, muda a sua forma de encarar todas as outras coisas que vão vir. Então, assim, há esperança. Só que qual é o problema? Como é uma geração que busca esse lugar de conforto e de proteção. Ontem eu falava disso na igreja, né? Eu acho que eu tocava nesse assunto e eu usei um exemplo que para mim é muito marcante. Talvez não seja para vocês dois, acho que para Paulo é pouco, mas para mim e eu vi falando ali na igreja que muita gente se identificou. Eu comparo essa ideia com uma criança que tem medo de parque de diversão, medo da montanha-russa, medo do brinquedo que gira de ponta cabeça, que era o meu caso. Então você tem aquele medo te faz não ir, até que você olha e vê que todo mundo vai e sai dando risada. E você cria coragem para largar a mão do medo e entrar no brinquedo. E aí você descobre que o tempo que você perdeu de não curtir o brinquedo. Olha só. Mal comparando, eu a ficar agarrado no medo, eu preciso entrar num relacionamento. Tem risco? É uma montanha-russa? Mas na medida em que eu entro junto com Jesus nessa montanha-russa, eu vou descobrir o tempo que eu perdi de ter medo de me abrir para o relacionamento. Olha só. Então eu acho assim, primeiro lugar, firmado em Jesus. Segundo lugar, caminhar na certeza que vai ter problema, mas que enfrentar esses problemas e vencê-los vai amadurecendo a gente, tornando a gente melhor e a gente podendo ser exemplo para outros casais de meninos e meninas que vão se inspirar na gente. Perfeito. Vão se inspirar no teu casamento, no casamento de outros, porque tá vendo gente que encontrou em Jesus uma maneira de seguir em frente. Eu acho que o segredo pra gente que quer ser exemplo é não tentar parecer perfeito. Isso é muito Porque legal. quando eu mostro as minhas... É óbvio que você não vai ser vulnerável a ponto de abrir Sim. coisas da sua intimidade. Perfeito. Mas o Júnior até brincou aqui, né? Acho que você tá falando, né? E tal, mas se eu não conto para as pessoas que são 24 de namoro, mas são 19 de casamento, que com 19 de casamento a gente tem crise relacional até hoje, Sim. As pessoas vão entrar em casamento achando que, poxa, eu quero ter um relacionamento que não tenha crises. Então não entra. Porque você vai ter crise. Não entra. Mas agora é hora da esperança. Mas é que essa é a esperança. Essa é a Sim, esperança. sim. Você vai... Não adianta também. Você vai enfrentar a vida e não vai enfrentar ela sozinha. Você vai ter parceria, você vai ter companhia. Você vai ter muito momento bom. Você vai olhar para trás e falar, que bom que eu decidi viver a minha vida com você, ó.
Olha só que declaração. Agora o sax do cliente. E eu acho que a gente não querer parecer perfeito, não querer parecer uau, né? Eu tive no começo, foi difícil, mas agora... não, somos o casal, não é isso. É um dia após o outro. Sim. Porque você teve a bênção de estar até hoje, isso não significa que você não precisa ser vigilante, não significa que você não precisa ser bem... Não te gera... eu tenho aqui reserva amorosa para os próximos 5 anos. Posso no relaxar, casamento não existe reserva, entende? Não Perfeito. existe reserva. Então, é o tempo todo bastante atento um ao outro, né? Sim. Então, mas eu acho que sim, vale muito a pena. Acho que existe, sim, se prepare emocionalmente, entregue esse desejo a Deus, né? Queira se parecer mais com Jesus, porque você estando firme, você tendo uma identidade firme, você vai poder dizer não a relacionamentos abusivos, você vai poder conseguir olhar para o outro e falar, mas esse não é o cara que Jesus diz que ele deveria ser, essa não é a menina que ele está dizendo que deveria ser para mim, então é não se sujeitar, conseguir, você tá tão valorizado em Jesus que você não se sujeita a coisas que se você não tivesse ancorado em Jesus, você estaria se sujeitando. Perfeito. E aí eu acho que nisso existe a bênção de Deus, de falar, eu vou preparar, segura aí, calma. No caso do Júnior, não tinha nascido ainda, né? Aí depois, né? Ela deve dizer sobre isso assim, a vida inteira, né? E os filhos, então? Meu Deus. Mas depois, e Deus foi bondoso comigo, então, tipo, calma que eu vou preparar, né? Eu já preparei, já tá pronto. Obrigado. Já tá pronto. Tá pronto, mas precisa amadurecer um pouquinho. Precisa amadurecer. Mas se tivesse amadurecido, talvez não ia dar um match, né? Foi na hora certa. Foi na hora certa. E Então eu fico imaginando, né? E a gente o Isaac vai fazer 8 meses, né? Eu fico imaginando vocês olhando pro João e pro Rafa nesse momento e falando, cara, né? Essa questão de, tipo, como valeu a pena, vale a pena ter alguém para dividir a vida. Eu acho que a materialização, primeiro, do amor de Deus na vida de vocês e depois do amor de vocês, eu acho que olhando... quando você olha para o filho, arrebenta, assim, com tudo, assim, né? Você começa... não sei vocês, assim, mas a gente está bem nessa fase, né? A fase mais difícil da nossa vida e a mais incrível, impressionante e surreal também, ao mesmo tempo, né? Porque também você encontra o amor de Deus, literal, assim, você fala assim, cara... Nada que esse menino faça vai tirar o meu amor por ele. E é exatamente o que Deus fala com a gente. Nada que você... Não te exime das consequências do que você está fazendo, mas... É o amor de Deus, assim, nossa, mas esse menino, essa menina é do meu coração, né? É imagem e semelhança minha, literalmente ali. Eu amo com um amor eterno. Então, nada que faça que não vai existir perdão. Nada que ele faça que não vai existir reaproximação, redenção. E é isso que Deus fez conosco, né? Que demais. E os meninos é prova viva disso. A gente é apaixonado por eles, não poderia ser diferente. Mas é gostoso demais. Aí sim, eu acho que é outra coisa que eu acho que essa esperança que a gente está tentando deixar nesse final é importante. Tem todos esses B.O. que a Paula falou e tem mesmo, que eu falei. Mas assim, cara, ter passado 2 noites atrás, 2 horinhas na cama, os 4, dando risada do passado. E conta mais, pai, conta mais. Como é que foi tal coisa? E o que eu fazia? E como que foi aquela bronca? E a gente rindo das coisas que a gente já passou. Os 4 morrendo de rir, de chorar de rir. Então, assim, essas coisas valem todo o esforço do relacionamento. Sim. Porque a gente se encontra olhando para trás e vendo que a gente superou muita coisa, tem coisa para superar. E que os meninos estão... Aí eu acho que é o que nos deixa mais feliz, é que os meninos estão conhecendo Jesus e têm paixão por conhecê-lo mais. Isso pra gente pode dar errado lá na frente. Sim. Mas por enquanto, mas na fase que a gente tá muito legal. Eu tenho feito esses tempos, assim, sinto que Deus me deu esse insight, assim, de que, cara, minha principal oração pelo Isaac precisa ser essa, assim, que o quanto antes possível ele encontre esse Jesus, né? Porque, enfim, eu acho que a gente passa e a gente sabe o quão importante é isso, né? É ter essa convicção, né? Do amor dele por nós, né? É isso. E para fechar,
eu queria que vocês... Como é que vocês estão olhando aí para o futuro? Hoje vocês pastoreiam Radiação aqui em Campinas, né? Sim. Vi que vocês mudaram de local, tá crescendo, o projeto tá andando. Como é que vocês estão? Como é que vocês estão olhando para o futuro? E se quiserem também já deixar um recado final para a galera, por favor, fiquem à vontade. Quer começar? Não, pode ir. Cara, é legal a sua pergunta. A gente tem, assim, muita gratidão pelo caminho que Deus colocou a gente. Não é um caminho fácil entrar na jornada que a gente entrou de missão, mas é uma jornada que nos dá muita alegria. A gente entende que a gente está no lugar certo no sentido da missão de Deus que Ele colocou para a gente. A gente tem sonhos muito grandes para esse futuro dentro do projeto. Eu me vejo pastor. Eu tenho responsabilidades na instituição, muita gente sabe, né? Responsabilidades administrativas, mas eu me vejo pastor. Eu me vejo pastor desse jeito, fazendo missão. Perfeito. Tendo acesso às pessoas, conversando com muita gente de dentro e de fora da igreja, convivendo com essas pessoas, sentando à mesa com elas, lidando com esses desafios do nosso tempo. Então, assim, a gente olha para frente e eu sinto que Deus tem dado esse chamado para mim em particular e para nós como família, de enquanto, né, essas duas pontes, né, enquanto a gente faz a missão, a gente serve também de um canal para ajudar líderes a entenderem essa missão. Perfeito. Então eu vejo eu olho para o futuro e eu vejo essas duas questões presentes no nosso futuro ministerial. Se eu não estiver servindo na missão, eu perco o gás. Servindo na missão com gás, Deus tem me dado condição de ajudar pastores e líderes a enxergar essa realidade. Hoje a gente falou de um foco dessa realidade. Sim, enxergar essa realidade e ajudar a gente a pregar, a levar o evangelho, porque essa é a realidade. Não adianta falar que vai ser como foi no tempo dos nossos pais e avós. É aqui, a gente tem que pregar nessa geração. Então eu olho para frente, hoje, no que eu consigo enxergar, é esse olhar de que Deus continua construindo na gente essa capacidade de viver para essa geração e de ajudar líderes a entender esse momento que o mundo vive. Júnior Mendes e Paula serviram a Deus no seu tempo, na sua geração. Amém. Atos 29. Amém. É isso, né? Isso aí. É isso? Fechou? Fechou. Então tá bom, gente. Muito obrigado. Júnior, Paula, muito obrigado pela disponibilidade de vocês nesse domingão tranquilo, que vocês podiam estar dormindo, mas vieram aqui cedo conversar com a gente. Obrigado mesmo. Deus continue conduzindo o ministério de vocês. Amém. Vocês continuem sendo inspiração em todas as áreas, principalmente por essa visão sóbria de não tentarem passar uma imagem que não é real, mas passar a verdadeira essência, como vocês falaram aqui. Eu sou suspeito de falar, eu e a Carol, né? Porque vocês são nossos pastores ali no casamento, mas eu tenho certeza que muita gente concorda que vocês são essa inspiração. Então, que Deus sustente com a mão forte dele vocês. Amém. Em todo esse processo. Continue, né? Amém. Para que a gente também continue tendo essa visão, esse apoio, essa história contada que nos inspira, nos ajuda a continuar caminhando também. Amém. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você, com todo mundo, né? Na verdade. Tamo junto. Valeu beijo demais. Na Carol, beijo no Isaac. Pode deixar. E a gente tem que marcar lá em casa agora. Exatamente. E agora tem mesa. Tem mesa. Agora tem. Tem mesa. Agora fechou. Eu ia fazer essa pergunta para confirmar se a gente ia mesmo ou não. Tá lá. Tô brincando. Mas com Esperando certeza vocês. já aceitamos. Gente, valeu demais. Mais uma vez, compartilha, manda pra galera, porque foi muito bacana essa conversa. Tenho certeza que vai abençoar vocês. Valeu? Até!